me faz crer. E vamos lá. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, ouviu, mas não entendeu, vem o perverso. Às vezes vem o velho homem dentro. Não é bem assim. Ou às vezes vem um outro homem. Ou às vezes vem uma antiga amizade. Ou às vezes vem alguém lá na mídia, na TV, vem o perverso, porque o diabo vai usar os seus para competir. Vem o perverso, e sabe o que ele faz? E afasta o que foi semeado no seu coração. Afasta o que foi semeado no seu coração. Esse é o propósito perverso. Homens perversos. Afastar o que Deus colocou no nosso coração. Uma porque nós não entendemos. E por não entender, a gente abre a porta para o perverso, o maligno. Este é aquele que recebeu a semente junto do caminho. Eu vou viver de toda a palavra que saiu da boca de Deus, tá? Mas se você não entender, você não vai viver. Você vai perder essa palavra. Então nós precisamos entender o que Deus está falando. Compreender o que Deus está falando. Ter essa fome, essa sede. Olha, peraí, tá comendo o versículo? Não, então eu quero o original. Essa fome. Vamos pagar esse preço aí. Vamos mais esse dinheiro aí. Vamos precisar de R$1.000 para comprar uma Bíblia. Uma para mim, o pastor Eras, pastora Ângela, para minha esposa. Aí só nós falamos amém. O pessoal acho que não quer nos ajudar. Pelo menos ora, só ora. Falei, eles vão conseguir. Nossos pastores têm que ter a Bíblia original, nos ensinar a palavra boa. Sem faltar nada, pelo amor de Deus. Porque conforme a ciência vai crescendo, pensar que os últimos dias ia multiplicar, Daniel fala, nos últimos dias ia multiplicar o conhecimento. Então, o pessoal vai estudando, vai encontrando as melhores traduções e vão indo. Opa, esse aqui não foi correto, esse aqui foi errado. Porque no tempo que foram traduzidos a Bíblia, foi traduzindo para lá e para cá, muitas coisas foram se perdendo, eles não tinham a condição de hoje, de internet, de você digitar. Você pega aqui, aperta uma palavra, tem todo o significado. Eu tenho lá em casa uma chave bíblica dessa grossura aqui, ó. Esse tamanho um livro. Tem o significado de todas as palavras da Bíblia. Mas até eu ir lá e ler tudo aquilo, demora muito. Hoje é num clique. Já tem um significado. Tem uma outra Bíblia que tem lá, Antigo Testamento no hebraico, tudo o significado de cada palavra. E tem o Novo Testamento em grego, o significado de cada palavra. Sabe o que é o significado de cada palavra? Porque eu tenho que me preparar para trazer para você alguma coisa. Posso chegar e simplesmente, vamos lá. Não, tem que me preparar, eu tenho que estudar. Já li aquele livro, já me debrucei em cima daquilo. Para não chegar aqui e falar qualquer coisa, falar besteira. Porque você também é muito inteligente de chegar e conferir. E vai saber se eu estou viajando ou não estou. Se eu estou te iludindo ou não estou. Então, para que todo mundo ande num lugar seguro, a gente tem que ter o melhor. Pesquisar a melhor fonte, ter as melhores coisas, enfim. 20. Mas o que recebeu a semente em lugares cheios de pedras é o que ouve a palavra. Ele também ouviu. E logo a recebe com muita alegria. Boa essa palavra. Que benção a mensagem. Nossa, esse culto foi demais. Foi muito forte. E recebeu com muita alegria essa palavra. Puxa, que entendimento de antes de tudo eu começar a orar. Que entendimento da oração do Pai Nosso. Que entendimento dessa palavra. Enfim, a pessoa recebe com muita alegria. Vamos ver até onde isso vai durar. Mas, olha qual é o problema no 21. Aqui essa tradução está dizendo assim, ó. Ele, a pessoa que recebeu, não tem raiz em si mesmo. Ou seja, ele não está posicionado. Ele não está firme. Não está construindo a sua casa sobre a rocha. Ele não tem raiz. Não é a palavra. É a semente. Ele não tem raiz. Então, por essa pessoa não estar enraizado, não estar fundamentado na palavra, por essa pessoa não estar ali, ó, conectada com a videira verdadeira, essa pessoa não tem raiz em si mesma. Sabe o que acontece? Apenas dura um tempo. Pois quando vem a tribulação dessa pessoa, a perseguição por causa da palavra que ele recebeu, imediatamente ele se esmorece. Ele fica triste, ele desiste. Puxa, eu recebi com tanta alegria a palavra, eu vou viver dessa palavra aí. Agora eu entendi. Aí quando amanhece na segunda-feira, 5 da manhã, eu vou orar. Mas aí vem, todos os motivos para desistir. Começa a surgir. Todos os motivos para desistir. Ah, esse emprego. Não aguento mais. Não aguento mais aquele chefe. Não aguento mais aquele patrão.
Ah, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Todos os motivos para desistir aparecem. Mas eu tenho uma palavra. Mas, por ele não ter raiz, por ele não confiar, por ele não ficar firme no Senhor, a culpa não é da palavra que ele recebeu, e muito menos do semeador, coitado. Por ele não ficar firme naquilo que ele recebeu, imediatamente ele esmorece. Ah, eu acho que eu entendi errado, acho que foi emoção. No culto lá eu fiquei emocionado, eu acabei até fazendo um voto na emoção, eu me arrependi. Poxa vida. Essas são pessoas que não têm raiz. Tomara que não seja nossa, amém? Que não tem a ver com a gente, nós estamos aprendendo, mas que a gente não seja inserido nisso, em nome de Jesus. Aí vem o 22. Terceiro exemplo. E também o que recebeu a semente entre os espinhos. Agora na beira do caminho, não tem pedra, mas tem espinho. Pior. O que recebeu entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, ele também ouviu. Para viver da palavra que ouviu. Mas, sabe qual que é o problema? Os cuidados desse mundo e o engano das riquezas, ou a sedução das riquezas, sufocam a palavra que ele recebeu. E a palavra fica infrutífera. Aqui já a palavra que vai ficar infrutífera. No anterior, no meio das pedras, a pessoa, ela vai desanimar. Aqui, entre os espinhos, a palavra não vai encontrar um lugar para frutificar. A palavra fica infrutífera, porque os cuidados do mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra. É quem lembra do Esaú? O que me adianta eu ser o herdeiro, o primogênito, vou receber porção dobrada da herança do papai quando o papai falecer? O que me adianta isso tudo, ter essa promessa? O que me adianta se eu estou com fome? Aí o Jacó aproveitou, ó, tem um prato de lentilhas, se você quiser. Você mata a sua fome e você me dá essa benção. Passo fome, mas eu não perco a bênção de Deus. Toma, você quer comer? Ele, o que me vale ter bênção? É a mesma coisa que me vale ter uma palavra se eu tenho que pagar uma conta lá? Eu quero é o dinheiro. O que me vale ter uma palavra se na hora H eu quero a riqueza desse mundo? Por que eu não fico rico logo? Imagina Deus olhando essas coisas e fala assim, cara, que filho, hein? Que figura, né? Tem muito espinho ali. Mas ele está ouvindo a palavra também. Mas a palavra não frutifica. Porque é cuidados do mundo. Não, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Aquela correria. O Deus correria. Se dobrando para o Deus correria. Aí domingo a gente vem para a igreja e você pergunta, pessoal, como é que foi sua semana? Nossa, a maioria das pessoas, algumas, a maioria não. Poucas, você está diminuindo isso aí. Foi correria. O cara só vive na correria. A mulher só vive na correria. Como é que foi? Foi benção. Começa a construir algo pelas suas palavras. Foi benção. Muitos, semana inteira tendo encontros com Deus. Uma semana falando com Deus. Você que orou 1 hora por dia, você já orou 7 horas na semana. Não é para se gabar, mas foi um tempo que você teve com Deus. Um tempo com Ele. Você está mostrando para Deus, olha, eu não estou aqui. Não tem espinho aqui, Senhor. Essa palavra tem que encontrar um lugar para frutificar na minha vida. Essa palavra tem que transformar a minha vida. Ela tem que transformar meu caráter. Não pode ter espinho, amargura, rancor. Não pode ter essas questões do cuidado do mundo. Mas eu tenho que ter o pão, eu tenho que comer, beber, vestir. Aí Deus fala em Mateus 6, mas os gentios procuram isso, vocês vão ficar imitando ele, vocês têm um pai. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Ele fala, vocês estão tentando acrescentar coisas. Eu vou deixar. Confia, deixa que eu acrescento. Você vai trabalhar, você vai viver a sua vida, você vai orar, você vai pedir o pão diário. Mas você vai saber que sou eu que estou dando. Sou eu que estou dando, eu que dei aquele cliente para você. É uma coisa boa, você que é um empresário, você sabe que aquele cliente foi Deus que enviou para você? Você fala, ia fechar um mês, de repente faltava tanto. Olha, Deus me mandou um cliente lá. Você já coloca Deus. E eu fechei a meta. Consegui fechar um mês, não fechei no vermelho, sabe por quê? Não é porque eu sou o cara, não é porque eu estou sozinho nisso. Nos meus negócios, Deus está primeiro.
Tanto é que tudo que ele me dá, eu devolvo para ele 10%. Por quê? Porque eu não estou servindo mamão. Porque Deus transformou a minha vida, eu era um avarento. Aí você começa a testemunhar. Eu era mesquinho, dava com a mão e já cobrava com a outra. Mas Deus veio e quebrou meus argumentos. Deus veio e quebrou. A palavra dele é como um fogo, me purificou. Como um martelo, porque meu coração era duro. Então, diante de uma mensagem como essa, se o coração está duro, é martelo. Por quê? Por amor a você. O Senhor vem, deixa eu martelar você, porque você não pode sair daqui com o coração duro, não. Aí você que seu coração já é de carne, como diz a analogia da Bíblia, o seu coração queima. É isso que eu quero viver. É isso, porque não tem pedra aqui, não tem espinho. É isso que eu quero viver. É isso que eu quero ver todos os dias, ter um encontro com Deus, ver o meu coração queimando na presença. Aleluia. Vamos continuar. 23. A coisa boa aqui, que sejamos nós. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende-a, e também dá fruto. E um produz 100 vezes. Está falando da pessoa, não é a palavra, está dizendo a palavra. Fala uma semente. E que é a pessoa que recebeu. E certo homem vai produzir 100 vezes, outro vai produzir 60, e outro vai produzir 30, cada um tem uma capacidade. Como na parábola dos talentos. Eu te dei 5 talentos, te dei 2, te dei 1. Eu conheço a capacidade que vocês têm. Um vai produzir 100, outro vai produzir 60, o outro vai produzir 30. Porque ouviu e recebeu uma palavra, porque ele entendeu a palavra. Aquele que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e entende. Eu entendi. Não é igual da beira do caminho, que ouviu, mas não entendeu. E o perverso foi e arrancou aquela semente. Você não entendeu? Então eu vou tirar de você, já que você não entendeu. Se a gente não entende, a gente não desfruta. Né? Pessoa que não sabe dirigir um automóvel, ela não desfruta. Se ela não entendeu como que funciona, ela não vai desfrutar. Ela vai ter que entender na autoescola, compreender, aí ela começa a desfrutar. Eu sou habilitado para dirigir um automóvel. É só um exemplo. Quando a gente não entende, a gente não desfruta. Só que o detalhe é, quando nós não entendemos algo, nós precisamos perguntar para o Senhor. Fala para Ele, revela para mim, me ensina. Amém? Abre a sua Bíblia em Lucas 8. Lucas 8, 18. Lá vai dizer assim, ó. Lucas 8, 18. Vede, pois, como ouvis. Uma reflexão para nós. Vede, pois, como ouvis. Como vocês estão ouvindo a palavra? Porque a qualquer que tiver, lhe será dado. E a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Que negócio é esse? Mistério é esse? Vamos trazer aqui o entendimento disso. Vê depois como que vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo com o coração cheio de pedras, espinhos, beira do caminho ou boa terra? Estão entendendo o que Deus está falando? Preste atenção, examine como que vocês estão ouvindo. Porque a qualquer um que tiver o quê? Lhe será dado. E a qualquer um que não tiver, até o que parece ou pensa ter, vai ser tirado. O que nós estamos fazendo com a palavra que nós já recebemos? Uma reflexão. O que nós estamos fazendo com a palavra que nós já recebemos? O que você faz com o que você já recebeu? O que nós estamos fazendo? Vamos para uma reflexão. Eu já sei do que Deus gosta, do que Deus não gosta. O que eu estou fazendo com isso? Eu já sei que eu tenho que resistir ao diabo. Está resistindo? Eu já sei que eu tenho que me sujeitar a Deus. Estamos nos sujeitando? Eu já sei que eu tenho que viver da fé. Estamos vivendo mesmo? Será que tudo aquilo que Deus já falou no nosso coração, o que nós estamos aproveitando? O que nós estamos fazendo?
com aquilo que Deus já nos deu. Porque lá em Mateus 13, pode ficar em Lucas. Nós lemos lá, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem será tirado. Tem o quê? Os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus falou isso. Por que o senhor fala por parábolas ali? Sabe qual que é a revelação disso? Deus se revela a quem tem sede. Jesus chega, para pensar, ministra a palavra, fala por parábolas para o povo aqui. Aí os discípulos estão aqui. Assim, tal, foi lá e ministrou a parábola. 4 tipos de solo. Os discípulos que já caminhando com Jesus, já perceberam. Nosso pastor está falando por parábolas. Aí eles se aproximaram do pastor Jesus. Por que o senhor está pregando por parábolas, por enigmas para eles? Nós estamos pegando aqui. Qual que é a tática, senhor? Por quê? Aí fala, os olhos de vocês estão vendo. Os ouvidos vocês estão ouvindo. Vocês estão crescendo, vocês perceberam a minha tática. Aí ele fala isso aqui. Ó, aquele que tem, vou ler aqui na íntegra aqui, vou aqui em Mateus 13 mesmo. Vou pegar aqui a outra versão que é melhor, peraí. Aí ele chega e fala assim, ó. Vou botar aqui certinho, peraí. 12, Mateus 13, 12. Porque aquele que tem, ele está respondendo para os discípulos, para ele se dará. Tem o quê? E terá mais em abundância. Não é ter ouvidos para ouvir. É outra coisa. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. E que doidura, senhor. Que negócio é esse? Por isso que eu falo por parábolas. Mas vocês são abençoados no 16, porque os vossos olhos... Abençoados são os vossos olhos porque eles veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Ele fala, a multidão não está me vendo, a multidão não está me ouvindo. Eu estou na frente deles, eles não estão me vendo e não estão me ouvindo. Quando Jesus curou o cego de nascença, o pessoal ficava questionando, mas não pode curar no sábado, que negócio é esse? Você, quem curou você? O Messias estava lá no meio deles, mas vocês não sabem. O Messias estava lá, a 1 metro de distância deles. Eles tinham olhos, mas não viam. Tinham ouvidos, mas não ouviam. E Jesus passou no meio dos fariseus. Jesus estava lá de 3 anos e meio diante dos fariseus. E eles ficavam questionando, quem que é esse para que a gente creia? Quem que é o Messias? Ele estava lá na frente deles. Você imagina, coisa terrível, Jesus está diante de nós. A gente não está vendo, a gente não está ouvindo. Deus fala, vocês se reuniram em meu nome para cultuar? Sim. Eu estou no meio de vós, e nós não estamos vendo, não estamos ouvindo ele. É a pior coisa que pode acontecer. Um povo que está anestesiado, que não vê, que não ouve, que não faz nada com o que já recebeu. Mas ele falou para si, mas vocês estão vendo, vocês estão ouvindo. Eles não, por isso que eu falo por parábolas. Mas para vocês eu posso falar abertamente. Ó, a parábola significa isso. Mas não falou para eles o significado da parábola, falou para os discípulos. Estão entendendo? Que a gente tem que ser íntimo dele. Porque ele vai revelando coisas ao nosso coração. O que o senhor quer dizer com isso aqui? Eu quero. E quanto mais sede você demonstrar, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo, quanto mais sede, mais encontro você vai ter com Deus. Quanto mais sede, você vê que a pessoa quando não dá muito valor naquilo que ela ouve, ela vai se afastando e vai se petrificando, vai ficando seca. Você vê na pessoa que ela está seca. É incrível, não sei, você consegue olhar assim na pessoa e você vê que está seca. Uma folha seca. Parece que até a pele fica diferente. Ela está seca, e é uma questão espiritual. Mas enfim, os discípulos perguntaram, porque eles queriam aprender, enquanto a multidão ouve, sem profundidade. Vou pegar algumas coisas que eu anotei. Vou ser fiel àquilo que eu anotei aqui. Deus se revela a quem tem sede, um desejo espiritual. Ao que tem, mais será dado.
Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Serão fartos, mais será dado. Ao que tem, mais será dado. Jesus está dizendo assim, eu estou pregando, aquele que tem fome e sede, mais será dado para ele. Né? E aquele que não tem, até aquilo que ele pensa que tem vai ser tirado. Porque Deus não desperdiça as coisas. O que é ter? É ter o desejo, a fé, a humildade, a abertura para ouvir Deus. Os discípulos só perguntaram porque eles perguntaram para aprender, enquanto a multidão estava ouvindo sem profundidade. A revelação cresce onde há uma busca verdadeira. Quando você busca de todo o teu coração, a revelação vem. Deus se revela quando nós o buscamos. Buscar-me-eis e me achareis. Ó, se revelou. Vocês não vão assim, não vão aparecer do nada. Eu vou aparecer, vou me revelar quando vocês me buscarem. E de todo o coração. Entende essas coisas? Jeremias 29, 13. Quem valoriza a palavra, cresce. Quem tem sede, recebe mais. Quem pergunta, entende mais. Guarda isso. Quem valoriza a palavra, cresce. Aqui dentro, cresce. Ele vai ter raiz em si mesmo. Ele não vai receber uma palavra com alegria e depois vai desanimar. E vai ficar firme naquela palavra. Olha o Abraão. 25 anos. Teve uns momentos aqui que deu uma, né? A Sara chegou, ó, vai, pega Agar. Ele, ó, por amor a você, eu vou enfrentar essa bucha aí, hein? Você sabe o resultado que deu. Quem valoriza a palavra cresce. Quem tem sede recebe mais. E quem pergunta, entende mais. É ou não é? Já passou por situações assim da pessoa, às vezes você é um patrão, um gerente de uma empresa, em algum lugar você exerce o papel de liderança, e aí um funcionário, alguém que está debaixo da sua autoridade, usa um argumento assim, mas é que eu pensei que você não falou nada, eu pensei que... Quem já não ouviu isso? Quem já não passou por esse constrangimento também? Um filho, mas é que eu pensei que a senhora, pensei que o senhor... Você pensou? Quem pergunta entende mais. Por isso você não entendeu. Você não perguntou, você tem que perguntar. Quem despreza a verdade, sabe o que vai acontecer com quem despreza a verdade? Vai perder. Aquele que tem mais vai dar para ele, mas aquele que pensa que tem alguma coisa vai perder. O não ter aqui é uma negligência, uma indiferença ou uma rejeição em relação à palavra de Deus. Os fariseus estavam ali, eu falei isso aqui, eles ouviam as mesmas coisas, mas os corações deles estavam fechados. O que era para ser bênção para eles se tornou juízo. O que era para ser bênção para eles se tornou juízo. Cuide daquilo que você está ouvindo e como você está ouvindo, se você está entendendo. Porque o que é para ser bênção pode ser juízo para nós. Fala, eu te dei uma palavra, o que você fez com ela? Você não se movimenta com essa palavra, você acha que eu vou te dar mais? Eu abro os céus e te dou uma palavra, você não age, você não dá uma resposta, você acha que eu vou dar mais? E depois você vai sair pelos cantos choramingando, dizendo, Deus não fala comigo. Os céus fecharam. Os céus fecharam, sabe por quê? Porque você deixou de orar, você deixou de se humilhar, deixou de orar, deixou de buscar minha face, deixou de se converter, de se afastar dos maus caminhos, você voltou para lá. Voltando um pouquinho aqui em Crônicas, 2 Crônicas 7,14, entenda. Você acha que é fácil se humilhar, orar, buscar a face, se converter, se afastar dos maus caminhos com o céu fechado? Você já entendeu a dinâmica? Deus fala, se o meu povo fizer isso aqui com o céu fechado, com o céu aberto é fácil se humilhar. Eu me rendo. É muito fácil a gente se humilhar com os céus abertos. É muito fácil orar com os céus abertos. É muito fácil buscar a face de Deus com os céus abertos. É muito fácil se afastar do mau caminho com o céu aberto. Tá gostoso. É bom demais. É fácil, não tem nada de errado nisso. É bom, tem que manter mesmo. Agora o difícil é naquela situação de Crônicas. Eu fecho os céus. E se um povo fizer isso com o céu fechado, eu quero ver o meu povo fazendo isso com o céu fechado. Quero ver o meu povo se humilhando com o céu fechado. Quero ver o meu povo orando com o céu fechado. Quero ver o meu povo... É só você pegar. 2 Crônicas 7,13, se eu fechar os céus. Aí no 15 ele fala, eu vou abrir. Mas no 14 está dizendo assim, um povo está orando com o céu fechado. Eles estão se humilhando, o céu está fechado. Esse povo tem fé. Esse povo tem fé. O quê? O céu fechado, eles estão se humilhando? Por quê? Porque não quero que fique fechado não. Olha o desespero do povo. Será que nós temos esse desespero? Será que você tem esse desespero no seu coração?
Assim, o céu fechou. Nossa, o céu fechou pro meu marido. A esposa sabe? Não. Eu vou interceder por ele. O céu fechou para ele. Meu marido está diferente. Não ora mais. Não busca. Se eu não cuidar dele, quem é que vai cuidar? Ou o esposo, o cônjuge, em geral. Então eu vou me humilhar. O céu está fechado? Deixa que eu me humilho. Deixa para mim. Não vou cobrar para ele fazer isso. Deixa que eu vou fazer. Eu vou atrair a responsabilidade. Eu vou me humilhar. Eu vou orar. Eu vou buscar. Eu vou me afastar dos maus caminhos. Você acha que ele não vai ver? Você acha que ele não vai perceber? Minha mulher era fofoqueira, não é mais. Você acha que ele vai perceber? Minha mulher vivia chamando o pessoal para tomar chimarrão aqui, fofocar da vida de todo mundo. Não está fazendo mais. Ao invés de chimarrão, agora está com a Bíblia aberta e está orando. A mulher está diferente. Meu marido, antes de vir para a igreja, passava no lugar e tomava todas. Não está tomando mais. Chegava em casa, sentava no sofá e ficava lá no Instagram vendo coisas. Ficava lá 1 hora vendo. Você está vendo aí? Não estou vendo nada. Está vendo nada? 1 hora, está vendo nada? Agora ele chega e está estudando, está lendo. O homem que eu pedi para Deus. E o homem fala, a mulher que eu pedi para Deus. Onde que ela está? Cadê a mamãe? Está no quarto. Fazendo o quê? Orando. Irmão, isso aí não mexe com você, não? Vocês ficam olhando para mim como se estivesse pasmado? Não mexe com você, irmão? Estou falando sério. Eu não concordo com o pastor fala assim, então você tem que ser curado. Eu tenho autoridade para falar porque eu sou o pastor de vocês. Se fosse outro pastor falando, não aceita não. Você tem que aceitar o que seu pai fala para você, a sua mãe e o seu pastor. Porque a Bíblia fala isso. Obedeça o seu pastor. Mas eu... Obedeça o seu pastor. Não sou eu que estou cobrando isso. A Bíblia está dizendo, honra o teu pai e a tua mãe. Tem que honrar. Mas meu pai quando chega, ele fica falando um monte de coisa. Fica lá ouvindo. Honra ele, honra a presença dele. A minha mãe não para de falar. Fique lá ouvindo. Honra a presença dele aí. Ué? Ou você vai falar para sua mãe e para seu pai, fica quieto um pouco, você está falando demais. Você está maluco? Aí é comprar uma briga, sabe com quem? Com aquele que pediu para você fazer. O pai e a mãe não pediu, você tem que me honrar. O pai e a mãe não precisam fazer isso pro filho. Você tem que me honrar. Eu sou o cabeçudo da casa. Tem que me honrar aqui. Cadê minha roupa? Tem que engraxar meu sapato. Os antigos eram assim, não era? Queria mostrar autoridade. Porque eu sou um líder. Você é um cabeção. Nós somos um cabeção quando a gente faz assim. Porque maior é o que serve. Esse é o maior. O maior é o que serve. Não o que cobra. O maior é o que serve. Então eu estou dando um exemplo aqui. De repente você está vivendo aqui, de repente uma palavra está queimando no seu coração. Você está entendendo o que eu estou falando? Seu casamento está à beira do precipício. Você não está percebendo? Sua família, seus negócios. E você está com o céu fechado e fala, fazer o quê? O céu está fechado, intercede aí, pastor. Intercede aí, pastor. Nada. Apesar que eu vou estar intercedendo, é claro. Mas não joga só para mim. Não joga só para o grupo de oração. É você que vai ter que fazer isso aqui, ó. Céu fechado. Consegue? Para que ele se abre. Repetindo, o céu aberto é facinho, irmão. Flui que é uma maravilha. Mantenha o céu aberto. Fechou o céu não só para você, mas para alguém. Se importe. Se importe. Fala, meu marido não vai ficar vivendo debaixo de céu fechado, não. Céu para trabalhar. Tchau, amor. Tchau. Senhor, em nome de Jesus, o céu está fechado para ele. Está desesperado indo para o trabalho. Se hoje ele não receber um valor tal, ele não vai conseguir pagar o boleto. É assim, a cabeça dele é essa, por enquanto. Porque eu vou entrar em oração aqui. Eu vou construir algo na vida dele. Para mim o céu está aberto. Senhor, eu intercedo em favor dele. Ou dela, que seja. Comece a interceder. Deixa as palavras criarem. Como é que Deus fez tudo isso, gente? Construindo? Falando. Nós somos a imagem e semelhança dele. Temos que falar. Jesus chegou em João 6 e falou, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Logo eu entendo, é por isso que eu não ouço qualquer um. Você fica lá ouvindo lá um jornalista, uns caras lá tudo ímpio. Tá gerando algo em você, viu? Tá vindo um espírito aí. Mas não tá vindo vida, não.
Toda palavra que a gente fala tem um espírito, tem vida. Ela constrói alguma coisa ou destrói alguma coisa. A gente pode ouvir qualquer um. Bem-aventurado o homem que não fica lá, ó, na mesa dos escarnecedores, na rodinha ali dos pecadores, que os caras falam besteira, palavrão, sai fora desse ambiente. Pior que você mesmo notar, você está igual. Não é assim? Porque as más companhias corrompem os bons costumes que Deus nos deu. Que um pai deu para nós, que uma mãe deu para nós. Que a igreja deu para nós e nos ensina. Bons costumes. Ainda que seja duro às vezes, irmão. Porque quando você vai corrigir um filho, você tem que ser duro com ele. É ou não é? Deus faz isso com a gente. Porque Ele nos ama. Ele fala, não quero perder vocês. Eu amo vocês. Eu não quero perder. Hebreus 2:1, não precisa abrir? Só estou lendo aqui. Lá vai dizer assim, ó, por isso convém atentarmos com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo nenhum a gente se desvie delas. Hebreus 2:1, para você que está anotando. Hebreus 2:1. Temos que atentar com diligência para as coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento a gente se desvie delas. Não podemos brincar com o pouco que Deus já nos confiou, igreja. Sabe por quê? Recebe essa palavra aqui, ó. O pouco desprezado hoje pode ser a ausência total amanhã. Recebe isso aqui com temor no seu coração. O pouco desprezado hoje pode ser uma ausência total amanhã. Se eu desprezar o pouquinho que Deus está dando, se eu não for fiel no pouco, o muito não vai aparecer. Se eu desprezar esse pouquinho que Deus está dando, pode ser que no futuro esteja totalmente ausência, ele para de dar. O céu fecha. Aí vai ter que fazer o caminho de volta até o céu se abrir. Até os céus abrir de novo. O reino de Deus é progressivo. Eu sempre ouvi isso, desde quando eu me converti. O reino de Deus é progresso. O pastor falava, é verdade. O reino de Deus é progresso. Hoje você tem que estar melhor do que ontem. Hoje você tem que estar melhor em Deus do que ontem, do que não viver saudosismo. Nossa, naquela época eu orava mais, eu buscava mais. Não, hoje você tem que buscar mais. Ué, por quê? Por que você buscava mais lá atrás? Que negócio é esse? Não pode ter. O cristão não pode ser assim, não. O reino de Deus é progresso e exige responsabilidade. Deus não dá mais para quem ainda não valoriza o que já tem. Guarda isso. Quem está anotando? Nem o Gabriel está anotando as coisas ali. Deus não dá mais para quem não valoriza o que já tem. Eu não sei como é que algumas pessoas conseguem vir na igreja e não anotar as coisas. A não ser que você tenha uma boa memória. Pois você me ensina como ter uma boa memória. Porque se eu não anotar, irmão, o pastor está falando, eu estou lá. Se eu não anotar, irmão, as coisas que Deus fala, eu esqueço. O Senhor esquece, eu não. Ah, amém, glória a Deus, que benção. Transfere essa unção para mim. Deus não dá mais para quem ainda não valoriza o que já tem. Aleluia. Concluindo, não é o quanto você sabe, mas é o quanto você responde ao que sabe. São coisas que a gente aprende com a vida. A vida cristã, é claro. O segredo para receber mais de Deus é o quê? É ser fiel naquilo que você já, no que Ele confiou a você já. O reino não é para curiosos. O reino de Deus é para famintos. Não é só para curiosos. Tem uma ministração do Antônio Cirilo, do ano de 2000, olha lá, 25 anos atrás. Ele está ministrando assim. E aí, de repente, ele fala com o violãozinho, todo mundo adorando. Só que aí a câmera filma algumas pessoas só olhando assim. E muita gente chorando e adorando. Ele falou assim, quando o Senhor voltar, vai ter duas coisas que vai acontecer. Ele falou, achei muito interessante. Vai ter os adoradores, que vão subir com ele. E vai ter aqueles os espectadores que vão ficar só olhando. Não é que está subindo mesmo, cara? Não é que a igreja subiu mesmo? Aonde você vai estar? Só olhando ou subindo junto? Então já começa agora. Vai começar agora.
adorando ao Senhor. A pessoa fala assim, mas eu não sei o que orar. Então você vai começar orando assim, Senhor, eu não sei como orar. Senhor, estou repetindo, câmbio, eu não sei como orar. Senhor, mais uma vez, eu não sei como orar. Você já vai estar orando. Mas eu vou orar o quê? 5 minutos já não tem mais nada para orar. Senhor, eu não sei como orar. Dá 5 minutos eu já não sei mais o que orar, Senhor. Me ajuda. Ore assim, já vai orando. A gente aprende a orar orando. Você tem buscado a verdade de Deus? Tem sido fiel ao que já recebeu? Hoje é um dia da gente pedir, Senhor, aumente a minha fome. A fome de Ti. Aumenta a minha fome de Ti. Quero mais fome, mais fogo. Eu quero a Tua palavra como um fogo, como disse Jeremias. Tua palavra como um fogo no meu coração. Deus fala para Jeremias, olha, a minha palavra na tua boca, Jeremias, vai ser um fogo e no coração do povo, o coração deles vai ser como uma lenha, vai queimar. Mas, Senhor, então faz isso aqui. Nosso coração seja como uma lenha. Faz sim pegar fogo. Pedra não pega fogo. Coração de pedra não pega fogo. Mas quando é lenha, aquela lenha seca, sedenta, eu preciso. Deus vem e queima.